Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao RV Entrevista. Um programa especial de 27 entrevistas com sócios de distribuidoras. Ressignificando Vendas, em homenagem aos 27 anos, selecionou 27 distribuidores e estamos falando com os sócios numa entrevista aprofundada de como é esse modelo de negócio, como vai ser o futuro dessa distribuidora e como é o valor que ela agrega nesse jogo de expansão. Como vocês sabem, Ressignificando Vendas é hoje, se não a que mais investe em distribuidora, é uma das que mais investe, porque nós temos mais de 300 alunos representantes aí de distribuidoras, diversas distribuidoras, né, 300 e poucas distribuidoras presentes aqui no nosso ecossistema de soluções. E hoje eu trago para vocês um cara que eu conheci recentemente, mas parece que conhecia há bastante tempo. A gente já teve algumas conversas. Ele é jovem, tem uma visão boa e atualizada para o negócio da distribuição. Eu quero que vocês conheçam ele. Vou mostrar já já e vou chamar ele para o palco aqui. Se você quer conhecer outros distribuidores ou entrevistas com algumas pessoas influentes em diversos segmentos, como autores de livros e coisas desse tipo, interessante você seguir o nosso canal no YouTube, que é simplesmente Ressignificando Vendas. Vai lá, e você vai encontrar tanto a entrevista desse nosso entrevistado de hoje, que eu não falei ainda quem é, quanto os de outros todos que a gente está fazendo nessas séries especiais. Maravilha? Então, vamos lá. Voltando para cá, vou chamar então para o palco meu amigo Lucas Bryan, da BM Distribuidora. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, Gustavo Campos, é um prazer sempre estar aqui. Maravilha. Legal, cara. Então vamos fazer o seguinte, Lucas, assim, ó, para que eu não faça uma apresentação tão formal, vou pedir que tu faça uma autoapresentação, assim. Quem é o Lucas Bryan, para a galera que está nos escutando aí? Certo. Então, tenho 30 anos, sou casado, formei em administração de empresas e hoje já fazem 10 anos que eu estou à frente como CEO da distribuidora BM. Maravilha. E a BM Distribuidora, qual é a história dela? Tu falou que está há Certo. 10 anos com ela. Tu foi o fundador, foi outra pessoa? Como é que tu chegou nela? Como é que é a história? Certo. Então, a distribuidora BM foi fundada pelos meus pais em 2004, e atuava com outro segmento, né? Atuava com alimentos para humanos com a marca Zael. Então, desde o início foi uma distribuidora realmente exclusiva da marca Zael. E com o tempo foi passando, foi agregando alguns produtos e a linha PET foi um deles, né? Então, em 2012 terminou a parceria com a Zael e continuamos exclusivamente com linha PET. Então, 2012 eu já estava no negócio, estou aí já como representante, como entregador, já fiz de tudo dentro do negócio, entendi bem. Em 2015 eles acabaram saindo do negócio, se afastando e passaram para mim o bastão. Então, desde 2015 até hoje, 10 anos que eu estou na frente do negócio. Maravilha. E hoje a sociedade eles continuam a sociedade, só que não atuam, ou é nova sociedade contigo e com outras Não, pessoas? daí ficou só comigo mesmo. Ah, Sou o só único contigo. sócio dela. Maravilha. Então, e que marcas hoje tu trabalha? Como é que é? Vamos fazer assim, como é que é a equipe hoje da distribuidora e qual é as marcas que ela hoje trabalha? Certo. Então, hoje a gente trabalha exclusivamente com a Nutridane Alimentos, com as marcas Billy Dog e Quartz. Então, na Uhum. nossa região aqui do norte do estado de Santa Catarina, a gente é o distribuidor exclusivo deles. Estamos com eles já há, se eu não me engano, 20 anos também. Então, desde lá do começo da empresa com os meus pais, já começou essa parceria, mas era muito pequena, não tinha volume, enfim. E foi crescendo, foi galgando. O mercado pet também cresceu muito e foi abrindo novos horizontes, né? Enfim, então hoje a gente distribui eles exclusivamente. Temos outros produtos aqui, mas que outras empresas também vendem. E a gente tem 12 representantes na nossa região e eu tenho um supervisor para auxiliá-los. Maravilha, que legal, cara. A Nutridane é uma parceira nossa, assim, de alguns anos também. Meu contato lá é o Marafon, né, tu deve Sim, conhecer. E a gente fez já Boot Experience, que foi um curso
de gestão comercial à distância para diversos gestores da própria Nutridane. Tenho vários colegas teus, distribuidores, que já fizeram vários cursos comigo, Sim, presenciais, bootcamp e tal. O Rafael Chiesa, não sei se tu conhece ele. sim, sim. O Chiesa, eu me lembro de que ele trabalha com a Nutridane agora, estão me puxando da memória aqui. E caras que começaram assim com um espírito talvez que a gente vai descobrir aqui na entrevista, tipo teu, assim, né? Um espírito de fazer uma. Eu tô entendendo que tu não só herdou um negócio, mas tu tá mudando esse negócio com o Sim. teu estilo, né? O teu jeito, pelo que a gente já conversou. E tá nascendo uma nova distribuição, tá nascendo uma outra proposta agora, né? Aquela proposta mais antiga de distribuidor que só comprava e revendia, né? Comprava e revendia. Era só um negócio de compra, põe o markup e vende. Compra, põe o markup e vende. Sim, E hoje é um negócio mais estratégico. A gente vai com descobrir, vamos certeza. discutir isso aí na sequência, né? Mas Certo. na tua história, Lucas, até aqui, qual o maior aprendizado de liderança que tu teve desde que tu te tornou sócio, assim? Qual foi o que tu pode dizer? Bah, aprendi muito isso aí quando eu me tornei sócio até esse momento. Entendi que a gente sempre tem que estar dando suporte para a equipe, tem que sempre estar desenvolvendo eles. E quando eles crescem, também a distribuidora cresce junto. Então, começo assim, muito medo, né? Muito medo de fazer qualquer coisa, tanto questão política de preço, quanto questão de mudança, enfim, mudar os processos também internos. Mas a gente vai mudando, vai ganhando confiança e vai entendendo que tem que estar sempre ali disposto para ajudar eles. E, enfim, isso Boa. aí. Eu acho que essa postura tua já é diferente. Tem muita gente que eu conheci alguns, né? Eu treinei alguns. Tem uns casos curiosos de colegas teus. Não vou dizer nome de empresa, nada, mas acho que o cara até não se importaria de se falar, né? Mas a pessoa era sócio também, não não atuava na área comercial, ele era uma coisa mais administrativa, tal. Trabalhava numa outra, gostava de uma outra área de negócios e eu entrei para ajudar ele por uma indústria que trabalhava na Cement Pet também. E aí o cara fez o curso Bootcamp comigo, que eu até te convidei, né? A gente te convidou para esse ano, Sim. que não fechou datas contigo aí, mas é um curso de gestão. Ele fez o curso, não sendo gestor comercial, mas sendo dono do negócio. E aconteceu uma revolução, assim, de uma hora para outra ele voltou do curso ali, quis assumir a gestão comercial, desse jeito que tu falou, né? Tem que ficar junto com a turma, tem que ajudá-los, tem que ir descobrindo como é que tá as oportunidades em cada região. Então ele começou a andar na rota com os vendedores, coisa que ele nunca tinha feito como dono. A Uhum. empresa tinha um porte lá, distribuía um porte, ele nunca tinha feito isso. Começou a andar e começou a desenvolver a turma e montar a equipe, montar a equipe, montar a equipe. Enfim, em resumo da ópera, em 9 meses, o cara grava um vídeo para mim. Tá lá no YouTube, lá esse vídeo também. Que dizendo que conseguiu alcançar 100% de incremento de faturamento em 9 meses. Ou seja, Nossa. né, do curso para cá, ele conseguiu faturar, então, 2 vezes mais do que estava fazendo no mesmo período lá do ano anterior, na comparação de acumulado ali que ele estava. Né? Então, uma coisa rica, assim, de a gente ver como que o dono, no teu caso, você e todos os que Sim. estão representados nessas entrevistas aqui, pode mudar o jogo, né? Pode mudar o jogo quando não se afasta da ponta mesmo. Né? E eu acho isso muito importante, né? Porque nada mais difícil para um vendedor ou para um time crescer quando o dono, ele enxerga um mundo diferente do vendedor. O vendedor É. está vendo as dificuldades, está vendo a concorrência, está vendo preço, posicionamento e tal, e o dono acha que é outra coisa. É outra coisa, e essa Sim. outra coisa não existe no mercado. Pior isso, às vezes, né? Sim. Tem que ter Então, esse alinhamento, né? É fundamental. pois é, pois é. Bom, então em 10 anos como sócio, certamente não foram nenhum, nem dois, nem três momentos difíceis que tu já passou, né? Uhum. Mas como empreendedor agora, sócio empreendedor, é sempre bom a gente discutir os momentos difíceis que a gente passou, né? E o que a gente aprendeu com eles, né? Tu poderia resgatar um pouquinho da memória aí, Lucas? Claro, claro.
Um dos momentos mais difíceis que a gente passou nesses 10 anos realmente foi o pós-pandemia. Ali na questão de precificação, a questão da política de preço também da indústria. Então deixou a gente muito fora do mercado. Então ali a gente perdeu muito volume, perdeu muito share. Mas enfim, continuamos prestando serviço, continuamos com um relacionamento com o cliente. Então diminuímos o volume nos clientes, mas os clientes se manteram. Então isso foi o que a gente mais entendeu assim, é o relacionamento com o cliente, né? Mesmo a gente estando um pouquinho fora, ainda assim continuamos negociando e as coisas voltaram. Voltaram e passaram, né, como era antigamente. Mas, mas foi o período mais difícil aqui dentro da empresa. O pós-pandemia. Pós-pandemia. Na pandemia, estava meio perdido ainda, tudo dando certo, né? Mas o Uhum. pós-pandemia ele foi bem dificultoso. Eu me lembro bem dessa data também. Acho que não é uma coisa exclusiva tua, pelo que Sim, eu acompanhei da época ali, afetou basicamente todo o cluster do PET, todo o conjunto do PET ali, né? Desde a fornecimento, indústria, distribuidor, representante, todo mundo, porque houve um grande desposicionamento, né? Assim, dos sim, preços e das referências, os insumos, sei lá, duplicaram de preço. Uma loucura, assim, essa relação do que era o que veio a ser na sequência ali, até se equilibrar as coisas, porque tinha uma escassez grande de matéria-prima, então sim, foi um momento crítico, assim, não só para o setor PET, mas o setor PET eu sei que sofreu, foi muito bom o setor PET, como alimentar, foi muito bom durante a pandemia, né? Cresceram e se expandiram, eu sei que eu vou usar a palavra acovardou aqui, quem não se acovardou, né? Mas é assim, eu sei que teve todo um cuidado, era uma coisa crítica de saúde, né? Uma coisa perigosa de saúde, beleza? Todos os cuidados feitos, mas desde a primeira semana, e eu digo que eu não tinha nenhuma bola de cristal, mas eu achei que ia ser uma coisa de uma semana, assim. Quando falaram aquele sim. negócio assim, eu não sei se tu lembra, porque assim, mas eu acho difícil alguém ter dito naquela época que estava assim, primeira semana do negócio sendo anunciado, gente morrendo, tal, aquela coisa, e dizer assim, não, blackout geral, lockdown geral, vai tudo fechar, todo mundo em casa. Isso vai durar uma semana. Eu pensei assim, não vai Uhum. passar disso. Ninguém, acho que naquela momento ia dizer que ia durar 2 anos, sabe? Sim, Um ano inteiro, não sei quanto tempo durou, acho que foi mais de um ano até. Mas essa história longa do que foi esse Covid, né? Mas mesmo assim, tem empresas que demoraram muito para atuar dentro de um cenário que começou a ser conhecido. Uma coisa é tu estar na primeira semana e ficar em casa trancado uns dias para entender o que está acontecendo. Se eu respirar sim. na rua, vou morrer ou não? E a outra coisa é tu não ir mais atender ninguém, porque tu acha que é perigoso, não sei o quê, e não atende, não quer seguir as regras de segurança por qualquer motivo, e tu ficou preso em casa. E aí, isso daí que eu digo que é muitas marcas, muitos vendedores, né, nesse desconhecimento, que talvez não foi buscar o conhecimento, aí acaba se acovardando pela impressão do que era, que não era bem a verdade, mas era o que ele formou de verdade. E isso é um bom exemplo, né, Lucas, que acontece às vezes, muitas vezes, ao longo da história das empresas, que são monstros, vou chamar assim, né? Ou monstros criados pela mente, mas longe um pouco da verdade. Às vezes a gente tem um monstro que é a concorrência X, a gente tem um monstro que é a pobreza, a seca, sei lá, coisa desse tipo, e a gente começa a botar motivos do porquê a gente não está vendendo e a gente não consegue combater esse monstro, então significa que a gente nunca vai melhorar. E aí a gente Sim. aceita uma pequenez assim no jogo, né? Então o pós-pandemia eu acho que foi um teste duro para as empresas aí, mas acho que todas as que conseguiram passar e como você passou, né, saíram mais forte no final, né? Porque Sim, sim. resgataram ali os fundamentos da gestão para atuar. Né? E aí de toda essa fala minha para introduzir uma pergunta aqui, né? O esse momento atual agora, esse momento atual que a gente está vivendo hoje, né? Estamos aqui
Essa entrevista está sendo feita em setembro de 2025, para deixar marcada a data, né? Em setembro de 2025, frente às dificuldades que tu já passou. Vamos pegar essa talvez pior aí, pós-pandemia. Esse momento tá melhor ou tá pior para a BM? Tá muito melhor, muito melhor. Hoje a gente vive um momento, um crescimento muito expressivo, mesmo estruturando, porque dói também crescer, né? Então, não é Uhum. só crescer, vamos vender mais, não, não é só isso. Então, processo, equipe, mas estamos numa evolução muito grande e linka com o que você acabou de falar, né? Porque a gente sabe que o mercado não está aquilo tudo, política é aquilo tudo, então chega um cliente reclama disso, outro cliente. Então, com certeza, tem vários pontos negativos, mas se a gente ficar firmando nisso, nada vai dar certo, não vamos vender, é só motivo para não vender, e a gente tem que buscar motivo para vender, né? Para ir para cima. Maravilha, gosto disso, porque eu costumo também dizer, né, Lucas, que vamos dizer que o mercado, e não aconteceu isso, está longe de acontecer, mas vamos dizer assim, o mercado caiu 50%. Vamos pegar um cenário crítico, assim, o mercado caiu 50%. Então, a empresa que vendia 2 milhões vende 1 milhão agora. Então, isso é crítico. Só que eu pergunto daí para o gestor, para o vendedor, se o mercado caiu 50%, tem 50% ainda que está comprando, porque o mundo não acabou, né? E no caso do pet, tem animais que precisam ser alimentados. Esses 50%, por que você não está lá? Então, essa às vezes é a grande pergunta a ser respondida, porque o cara aceita uma informação de mercado, o mercado caiu 10%, 15%, ou vai cair 5% em faturamento esse ano, algumas previsões assim de associações, de entidades, coisa desse tipo, né? Não vamos crescer de novo, mas tu está dizendo que está crescendo. Quando tem uma estatística dizendo assim, o crescimento é 0 ou o crescimento é -5, significa que alguém está crescendo 50 e o outro está fechando as portas. Aí essa média tal deu -5. Não significa que está todo mundo no -5, ou todo mundo no 0, ou todo mundo no 10. Existe sempre uma grande dispersão. E aí é difícil tu pegar, às vezes, um vendedor assim com uma cabeça mais limitada, e ele ouve essa informação de uma autoridade, uma associação, alguma coisa desse tipo, num jornal, numa revista, num site que ele acredita, num influenciador que ele acredita, e aí ele pega aquilo ali e justifica daí o porquê eu não estou conseguindo. Está caindo 10%, é por isso que eu não estou batendo a minha meta. Tá, agora está explicado. O fulano de tal falou que o mercado está caindo. E aí ele se aceita. Nesse momento, é a luta do boxe onde o cara toca a toalha branca ali. Aí tu desistiu da luta. Tu não vai conseguir mais recuperar se alguém não for lá contigo te levantar, pegar a toalha e olha, te sacudir. Vamos para a luta de novo, cara. Esquece esse negócio, da luta não acabou. Então, Sim. esse papo aí é um papo assim de acorda vendedor, né? Mas na história da ABM tu deve ter tido algumas conversas assim, né? Com certeza, com certeza. Porque é uma muleta, né? Então é mais fácil arrumar uma desculpa e até o mercado. E o nosso mercado pet, né? Que acho que bastante dos teus parceiros estão inseridos nele. Acho que no último ano deu 10% de crescimento. Então o crescimento está aí. Então o mínimo é a gente acompanhar o mercado, né? Então passou disso a gente está crescendo mais que o mercado. É isso aí. É isso aí. Boa. E agora vamos pegar assim a importância de uma distribuidora, né? Tu na tua visão de dono, de sócio aí, de CIO, de presidente do negócio. Qual a importância de uma distribuidora para as marcas brasileiras, as indústrias que são detentoras dessas marcas? Hoje eu sei que distribuidor também tem as suas marcas, muitas delas, mas enfim, não vamos entrar nisso agora. Vamos só ver assim, uma indústria tem uma marca, tipo a Nutridane, e qual a importância de uma distribuidora, na tua opinião, para uma marca tipo Nutridane ou outros qualquer? Que é a capilaridade dos produtos da indústria, o fortalecimento da marca dela, porque então a gente leva a marca, explica, mostra, leva os pontos positivos, né? E posiciona ele. Então, a presença do produto da indústria no ponto de venda. Então, é um relacionamento também que a gente tem com o cliente, mostrar os pontos fortes e posicionar da maneira correta. Então, é um
uma prestação de serviço que é bem complexa, assim, não é tão, vamos jogar aqui e vamos fazer dessa forma que vai dar certo. É muito personalizada. Então, tem perfil de cliente, tem perfil do cliente final, perfil de loja, muitos detalhes que a gente tem que se atentar e tem que direcionar a equipe para cada lado para que tudo dê certo. Então, é a Uhum. proximidade também com o cliente final. Boa. E essa. Então, hoje dá para dizer que uma distribuidora agrega valor para as marcas. Com certeza. Com certeza. Com Nesses certeza. motivos que tu comentou, principalmente aí na capilaridade, né? E no entendimento dessa complexidade, envolvendo consumidores finais, né? No caso do pet e seus animais lá de estimação e tudo, e compreendendo também essa complexidade da indústria, que às vezes uma distribuidora trabalha com diversas marcas e tem diversas realidades também, né? Nesse jogo. Sim, com certeza. Hoje tu falou que está mais focado na Nutridane, né, como parceiro Sim, ali, né, de marcas, né? A Nutridane hoje ela trabalha só com distribuidor, ou não? só com distribuidor. Só com distribuidor, tá? Então fica um jogo mais claro, né? Mais tranquilo Sim. assim de fazer, tem muito conflito. Hoje, uma pergunta agora só de percepção, né? Hoje, não sei se tu já trabalhou ou tu tem conhecimento disso, as marcas que trabalham com várias camadas dentro da mesma região. Ou seja, tem um key account da indústria que trabalha lá com, sei lá, as maiores clientes da região. Aí tem a distribuidora que, por algum critério, trabalha com esse grupo aqui. E aí tem mais um e-commerce que vende para o consumidor final produtos. Tu acha isso possível de dar certo, assim, de se organizar? Vejo como a distribuidora fazer todas as pontas muito mais fácil e desempenho muito melhor. Porém, eu não Uhum, vejo que não daria certo dessa maneira. Mas tem que ser uhum, muito claro, tem que ter uma regra muito certa, tem que ser uma política muito bom, um posicionamento de preço do produto para que todo mundo consiga trabalhar de uma maneira mais perto, assim, porque dando muita diferença, o e-commerce vem, estraga um negócio, a grande conta vem e estraga outro. Aí eu acho que a marca sai perdendo no fim com tudo isso, né? Porque daí vira uma briga de preço e não agrega mais valor no produto. entendi. É, eu ver, também não vou comentar nomes aqui, né, mas são coisas reais. Sim, Trabalhei numa indústria pet por vários anos, não como empregado, mas dentro da consultoria mesmo, prestando vários projetos. Não, já passei por várias indústrias, né, muitos distribuidores aí, mas essa em especial foi comprada, adquirida por um grupo maior, como aconteceu com vários outros também, se juntaram, distribuidores também, agora está numa onda de se juntarem, né, e formarem grupos, e acho que isso é uma tendência também, talvez, hum, de sobrevivência, né, de força, né, de crescer mesmo. Mas essa indústria, ela, quando foi comprada, foi uma reviravolta lá. Então, os distribuidores foram meio que marginalizados, quase isso. Talvez seja uma palavra muito forte, mas o novo dono não acreditava muito nesse jogo do distribuidor, deu uma podada forte nos caras lá, tipo assim, metade da tua carteira agora eu vou atender com um vendedor meu e tu fica só com esse restinho que sobrou aí, e cortaram os caras pela metade. Estou trabalhando, inclusive, com alguns distribuidores desse cenário que buscaram ajuda em nós, assim, para tentar recuperar o que estavam perdendo. Interessante que vínhamos crescendo, vínhamos recuperando, sendo cortado pela metade, literalmente, e agora, passa um tempo, vamos dizer que está fechando um pouco mais de um ano dessa decisão aí, começa a indústria agora a querer voltar atrás. hum. Ou seja, este vendedor que ela colocou não conseguiu dar conta no volume que estava dando conta o distribuidor. Então, vamos fazer uma conta simples aqui, 5 milhões. Vamos dizer que cortou em 2 milhões e meio. 2 milhões e meio eu vou pegar para mim.
vai ser em número de clientes poucos, porque eu peguei os maiores, e tu ficou com o resto todo, muitos clientes com venda pouquinha. Mas a gente dividiu pela metade aqui, beleza. Eu começo a fazer 2 milhões e meio, 3 milhões, 3 milhões e meio, estou voltando para os 5 que eu estava, e, por outro lado, a indústria dos 2 milhões e meio, agora foi para 2, aí foi para 1.800, aí foi para 1.500, aí perdeu já 1 milhão mês que ela fazia naquela carteira. E aí começa a se preocupar e volta para o distribuidor e quer passar para ele de novo as contas, que é evidente que ele aceita as contas e se reforça nesse jogo e reforça a parceria e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, às vezes a indústria põe bastante responsabilidade e culpa no distribuidor. E eu não sou contra a indústria, eu sou crítico de modelos que não funcionam. E esse tipo de julgamento, eu acho que ele faz com que tu tome decisões que não funcionam. Julgamento qual? É achar que a distribuidora não agrega, que a distribuidora é um atravessador ali, que é mais um que eu poderia ter cortado e fazer o atendimento direto e coisa desse tipo. Eu acho muito difícil, num Brasil como esse, não ter o papel fundamental do distribuidor para essa capilaridade pequena, sim, e para aqueles que mostram competência nos temas que tu já falou, Lucas, o posicionamento de preço, posicionamento de marca, né? Exposição de produto, serviço agregado lá, discurso muito correto do vendedor, né? Representatividade da marca, defesa da marca no território, né? Para o dono da marca se sentir cuidado por você. Esse cara, ele poderia sim trabalhar com grandes contas e fazer outro tipo de atendimento. A minha defesa, né? Mas não julgar pelo rótulo, né? Não, distribuidor é um ser que não funciona mais nesse jogo, tem que ser nós direto com o lojista ou talvez nós com o consumidor. Dessa maneira que você falou, é meio que um jogo sujo, né? Porque o distribuidor trabalhou, não é de um dia para o outro que a gente consegue conquistar cliente, conquistar volume. E, então a indústria vende, toma ali, é difícil, porque entende-se que para a distribuidora rodar precisa de um volume X, precisa de quantidade de clientes Y, para tudo começar a acontecer e fazer sentido também, né? Porque tem que ter essa relação de ganha-ganha, porque ninguém está aqui para fazer favor para ninguém, né? Então, todo mundo está aqui para vestir a camiseta da marca e, pô, é o que eu acredito, é o que eu quero, vamos crescer, sim. Então, a fábrica vai ganhar, a indústria vai ganhar, o distribuidor vai ganhar, o representante vai ganhar, o cliente vai ganhar, tem que ficar bom para todos, né? Essa é a ideia. Boa. E agora, pensando um pouquinho, vamos sair assim desse atoleiro que a gente se meteu, né, nessa história nossa aqui, né, de cenarizar uma coisa ruim, né, que Sim. também é exceção, não é a regra, né, Sim. não é exceção. A grande parte das indústrias trabalha muito bem com distribuidor, Nutridane, por exemplo, né, é uma que é nosso cliente também, e a outra que eu te comentei, mas não vou falar a marca aqui, concorrente da Nutridane, mas a gente fez longos trabalhos com eles, trabalha só com distribuidores também, e conseguiram fazer o dobro de resultado em 18 meses com uma indústria, Nossa. Junto com seus distribuidores. Então, todo o grupo cresceu 100% desse volume. Então, é possível crescer muito e muito bem com distribuidores. E a maior parte sabe esse jogo e faz bem. As exceções que a gente comenta para também servir de alerta, né? Eu quero assim, antes de você tomar uma má decisão por um rótulo que o distribuidor não funciona, avalia o teu distribuidor, ajuda ele, como se tu ajudasse a tua equipe vai estar no campo e não vai saber fazer também. Tu vai ter que avaliar, tu vai ter que investir, tu vai ter que treinar eles e tal, por que já não treinar uma coisa que já existe? Porque de investir num vendedor para estar na região, não investe daqui a pouco num bom supervisor empoderado, com um recurso na mão, que possa fazer o distribuidor deslanchar. Então, isso daí que é uma forma que eu enxergo assim um jogo positivo, né? Mas eu queria ver depois as tuas respostas disso. Então, vamos começar pensando no futuro. E vamos pensar na ABM, né? A ABM no futuro. Tu, como dono do negócio, tu não precisa ter aquela frasezinha bonita de visão na parede, nada disso. Se tu tiver, tá valendo também, se ela for verdade para ti. Mas, falando de visão de futuro, como é que tu enxerga a distribuidora BM junto com outras distribuidoras, assim, a distribuidora do futuro? Como é que vai ser isso aí? Como é que ela é? O que tu imagina?
A gente tem uma meta audaciosa de volume em tonelada, então a gente tem até 2030 para alcançar essa meta. E nessa meta, desse volume, a gente tem 30% também do produto prêmio especial. Então, 30% do mix desse volume que a gente quer alcançar teria que ser do produto prêmio especial. Então, essa é a nossa visão de futuro e ser entre o terceiro maior distribuidor da Nutridane. Então, nossa visão caminha junto com o Nutridane hoje. Boa, boa. Então, tá declarada a parceria da tua parte aí, Com né? E certeza. certamente da Nutridane também ali, porque conheço a turma, né? Então, na distribuidora, e pensando agora, tendo esse desafio futuro, e aí a dor do desafio futuro acontece hoje, né? Como tu já Sim. comentou, né? Então, tem uma dor desse crescimento, que é uma expressão que tu usou até e eu gosto dela. Então, essa dor do crescimento, né? Qual é o desafio atual da gestão, né? Da gestão sua com o seu coordenador, supervisor aí, que estão enfrentando hoje para se aproximar dessa visão? Certo. O nosso maior desafio é a gestão de pessoas na área comercial. Então, bem ligado a tudo que a gente já vem falando, né? Desde capacitar eles e atrair os novos talentos, porque a gente entende que também tem espaço para novos parceiros de negócio. Então, eu abrir a visão dele. Eu acho que, como a gente falou antes, a visão fechada, limitada, entender que como tá bom, eu acho que isso é um desafio. Capacitar tanto questão de entender melhor do seu produto, entender melhor do seu cliente, posicionar melhor nas lojas do que trabalha. Então, esse é o maior desafio, na área, gestão de pessoas na área comercial. Gestão de pessoas na área comercial. Desde a atração, entendi, né? Atrair pessoas com potencial melhor do que os que já tem, para ir aumentando o time, né? Até como é que tu lida com eles no dia a dia, fazendo com que eles Isso. saiam de onde eles estão, com aqueles limites que eles têm mantendo, e leve eles para um lugar onde eles deveriam estar, sem esses limites instalados ali, potencial Sim. novo. É isso aí. Eu acho que esse é claro, uma distribuidora é um núcleo, é uma empresa, é uma complexa, mas é um núcleo essencialmente comercial, né? A essência dela é vender, né? Comprar bem, vender bem e garantir nesse jogo que marcas se posicionem e cresçam, que tirem vantagens, né? Em relação à concorrência, porque o serviço que é prestado pela distribuidora é melhor e o serviço agrega junto à marca como uma referência naquela região. Então, para tu crescer no Tridane, né, ou qualquer outra marca, imagino que a gente não precisa focar assim ao mercado inteiro, eu preciso focar nesses 200 clientes que eu tenho, estou dando um número aqui, né, brincadeira, mas eu sei que é muito mais, 200 clientes que eu tenho, e mais esses 100 que eu quero conquistar. E com isso, nessa visão que eu tenho, esses caras vão entender que a Nutridane é a principal referência PET que existe no Brasil. Por quê? Porque não é ela sozinha, não é só os produtos dela, não é só a indústria, é a BM e o serviço que ela agrega. E isso torna uma coisa única. Isso torna o jogo totalmente distante da concorrência. Pode ir um cara lá com uma outra proposta de ração, com um preço melhor, só que não vai ter o quê? Não vai ter o serviço que você agrega no jogo. E isso Sim. muda todo o sistema, né? Às vezes tu vai num posto de gasolina e já sente isso, né? O cara te atende bem, está realmente preocupado em ver se está tudo certo com o teu carro, se quer botar calibrar o pneu, quer limpar o vidro, e tu não sente que tu está sendo achacado ali por um trocado, alguma coisa desse tipo, ou o cara quer abrir teu motor para botar óleo em cima do óleo bom só para te cobrar o óleo. Não está querendo te enganar. Tu sente que ele está prestando um serviço para ti, e na segunda vez que tu vai lá, o cara já te reconhece. O cara gravou, Lucas, de novo aí, cara. Pô, tu tá andando rápido, hein, cara? Tá consumindo gasolina, o restante dele aqui, 3 dias atrás, já gastou tudo. Então o cara lembra. Restaurante, a mesma coisa. Então, essa prestação de serviço faz toda a diferença. Dificilmente, se tiver possível, mas eu posso aguentar para chegar no posto aquele. Tu vai aguentar. Tu não vai botar em qualquer posto. Tu vai esperar, Sim. porque naquele ali tu confia, não é a gasolina adulterada, não é isso, não é aquilo tal.
Então, eu acho que essa é a descoberta, né, de como a distribuidora acaba colocando no jogo dela elementos únicos através dos vendedores e do seu estilo, né? E da representação de um processo que a BM, que no teu caso tu quer que eles façam, neste formato, porque não é qualquer formato que serve, é o formato BM que serve, eu estou entregando esse processo, né, para a equipe, para que ele se destaque no mercado. Então, a construção dessa visão, né, e o desafio atual, a gente tem atenção. A atenção é essa, né? Como que eu faço a gestão dessas pessoas para que elas façam o serviço que eu acho que elas têm que fazer, né? Para que alcance essa meta o quanto antes. Talvez um ano antes, não é 2030, vai ser 2029. Sim, Então, esses desafios que eu acho bacana de donos, assim, estipularem, né? Tu tem com eles um desafio para 2030, mas para ti, daqui a pouco, por que não 2029? O que eu sim, precisaria para alcançar isso em 2029? Como é que eu posso trabalhar em paralelo para que eu trabalhe para 2029 e com esse trabalho extra eu consiga garantir com certeza que 2030 vai estar tudo entregue. sim. Então, esse é o desafio do dono, pensar sempre um passo à frente nesse jogo e ver o que a equipe vai precisar, não o que ela precisa hoje, porque o que ela precisa hoje o teu coordenador tem que resolver, né? Porque se o cara precisar do dobro do que está recebendo hoje, tu não tem para dar, né? A empresa não é o dobro do tamanho, então Sim. não posso dar o dobro, né? Eu tenho esses brindes aí, eu tenho essa campanha aí, eu tenho esse salário que está aí, a gente pode melhorar um pouquinho aqui e ali, mas eu não posso simplesmente duplicar isso aí, não tem condição. Para fazer isso, tem que duplicar a empresa. Então, tu no teu olho, né, Lucas, eu entendo assim, tu é o consultor da visão. Tu tem que estar preocupado com o que o vendedor lá na ponta vai precisar amanhã, vou dizer assim, né? Amanhã significa no futuro ali próximo. E o teu coordenador resolve o presente. E aí tu vai alimentando o teu coordenador, que ele alimenta os vendedores e tu tá lá na frente, construindo o futuro. Quando o cara chega lá, ele está treinado, ele já tem a campanha que ele precisa, tu já negociou com a empresa todo o jogo, então tu já tem tudo para fornecer, porque aquele passo é um próximo degrau. E se tu não pensou antes, aquele próximo degrau vira um desafio. Não é mais um degrau de comemoração, é um desafio. Pô, como é que vamos subir mais um degrau agora? Sim. Acha real isso aí? Essa estrutura, assim? Com certeza, com certeza. É, e é uma relação de ganho-ganho. Então, a gente não está aqui para cobrar, não está aqui para ensinar. Então, se a gente abre um pouco a mente, o cara vê um potencial, o representante, o vendedor pode nos auxiliar também a ter uma visão um pouco diferente e todo mundo avança, né? Mas sim, Uhum. essa visão do proprietário, do dono, do CEO, enfim, é ver o próximo passo. Então, tá preparado, entendendo todo que toda a estrutura precisa, tanto a parte de venda, tanto a parte logística, tanto a parte financeira, que também o Mendó. Então, tá montando esse quebra-cabeça para que possa sempre estar avançando. Uhum. E Isso agora aí. vamos fazer um paralelo entre essas duas pontas, né? O futuro que tu definiu, que é esse crescimento, essa participação de rações, produtos top, premiums, né, super premium. Então, esse cenário futuro. E voltando para o desafio presente, que é a gestão de pessoas e como que eu cresço a equipe e faço ela carregar esse crescimento nas costas. Pensando, então, nessas duas pontas, no futuro que tu estabeleceu, qual vai ser a tensão, o desafio que tu vai ter logo ali na frente, saindo agora da gestão vamos dizer que tu resolva isso, gestão de pessoas, tal, da área comercial, resolvido, então tu saiu do problema presente, tá resolvido, montou um time agora que está bem melhor do que esse, está mais capacitado, mais treinado, com outras pessoas oxigenadas, isso, aquilo, beleza, resolveu, qual é o próximo desafio? Acho que atrelado nossa visão e a gestão de pessoas a consolidação e posicionar essa linha prêmio especial que a gente tem essa meta de 30%. Então, a gente tem que ir galgando o mercado, posicionando ele, ganhando share. Então, ganhar espaço, fortalecer a presença onde os PDVs, no segmento. Então, é Uhum. entender melhor, posicionar melhor a linha prêmio especial da Nutrilene. Boa. Para ajudar, então, um pouquinho nisso aí, Lucas, qual é o nome das marcas da Nutridane e qual é os posicionamentos que elas têm aí? A linha prêmio especial, que é o nosso foco, né? É a linha Quartz.
E a linha que a gente já está muito bem posicionado, que é uma linha premium, é a linha Billy Dog. Billy Dog. Não. Legal. São marcas que são... É claro, eu sou suspeito porque trabalho com Nutridane como você trabalha, né? Já são meus Sim, sim. alunos aí, mas conheço as marcas, para mim são muito familiares, mas além de ser familiar, antes familiar porque eu conhecia, agora, além de ser familiar, está sendo comum encontrar. Então, Sim. tu vai nas praças e tu consegue ver nas visitas que tu faz uma pet, em algum lugar aqui, tu Sim. consegue ver o produto, né? Antes ele era familiar para mim porque eu trabalhava com isso, mas agora não, né? Agora tu consegue ver, então é familiar também para o consumidor. Então, acho que é uma marca, uma empresa, né, que talvez engatou num ritmo de crescimento, assim, que deu certo, sabe? Quando tu vê Sim. que deu certo, né? Assim, agora Sim. é hora de apostar tudo, né? Apostar para crescer mesmo. Eu lembro dessas sensações em outras marcas que a gente trabalhou, né? A empresa tinha uma certa, parece que alguma coisa freava, uma âncora, assim, Isso. e daqui a pouco aquele conjunto se atrelou com a sua rede, né, de distribuidores, de vendedores, enfim, e engatou, cara. E quando engatou, assim, Sim. aquele negócio, pum, pum, foi conquistando o mercado e aparecendo, e o povo querendo, e o outro Sim. chamando, cliente ligando, né, para, quem é que vende na minha região aqui? Eu quero também comprar. Então, Sim, é bem essa fase que a gente está. A gente entende com outros distribuidores, na convenção, enfim. Coisas tudo dando certo, né? Tudo favorecendo o crescimento. que legal, cara. Eu fico feliz pelo grupo que vocês têm aí e pela proposta integrada, né? Porque para isso que, em parte, a gente existe, né? Não, eu sei que o sucesso de uma empresa, nem de uma distribuidora, é só o comercial, mas a gente, pelo menos, aposta bastante nesta ponta, Sim. né? Então, tanto na gestão quanto nas vendas B2B, que é a nossa especialidade, a gente aposta muito nisso e modelos que a gente pôde passar, contribuir de alguma maneira e ter amigos. Eu fico feliz que tem essa sensação de estar dando certo. Enquanto outros que a gente vê reclamam, né? Isso é a qualquer momento, não é ano ruim ou ano bom. Tem ano ruim para quase os mesmos, Sim. e tem ano bom que vai também para os mesmos. Então, os caras constroem anos bons, parece, né? E os outros constroem anos ruins, com falta de Sim. decisão, com falta. Tem um caso, cara, esse, obviamente, eu não posso dizer a marca e nem o segmento aqui, né? Mas imagina, você como distribuidor, imagina que você receba uma visita do diretor-presidente da indústria. E o diretor da indústria, ele foi no campo e visualizou o que você estava fazendo no seu campo, né? O que você estava fazendo com a marca dele. E ele não gostou muito do que viu. E aí ele não quis te punir, ele quis conversar contigo. E aí ele chegou para ti e disse assim: olha, eu tive nas lojas tais, tais e tais, na região tal, 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 eu não vi a marca, não vi isso, eu não vi essa linha, só vi essa linha, tal, tá faltando um mix, tá faltando uma distribuição do mix melhor, tá faltando isso, tal. Listou um monte de coisa. E aconselhou ele assim: olha, eu acho que tu deve buscar ajuda como distribuidor aí para tu te organizar um pouco mais na gestão comercial e tudo mais. A partir desse ponto, a gente ficou sabendo disso através dele mesmo, né, que nos contatou para trocar uma ideia, a gente trocou uma ideia. E aí a solução do cara era: eu acho que eu vou dar uma segurada um pouco mais, e aí vou ver se a pessoa não esquece isso. E eu fiquei pensando assim, tu imagina que o diretor-presidente de uma indústria nacional vai sair do ar-condicionado dele para ir lá no interior do interior onde tu trabalha, para ver loja, e aí ele com a máxima da humildade, da tranquilidade, da paciência, te dá um retorno do que tu deve fazer para tu ficar no jogo ainda. E Uhum. aí o cara resolve segurar um pouco para ver se realmente vai ser, sabe aquela coisa que não esquece, passa, e a gente não acaba não gastando nada, mas também arrisca tudo. E o negócio dele é Sim. 100% dependente daquele negócio. Então, às vezes,
eu acho que os dias ruins, os anos ruins, a gente cria com base em decisões ruins, onde a gente, como dono, né, e eu falo de dono aqui do meu negócio, Ressignificando Vendas, e eu tentando acertar, eu também erro, tomando decisões ruins, que depois que aconteceu e tu examina para trás, fica fácil de ver que faltava uma informação, essa informação não era verdadeira, eu achava que era, tal, mas tu tenta acertar sempre. A gente conhece o que deve ser feito, mas mesmo assim, não é a prova de bala. Então, por isso que a gestão é uma coisa não tão científica. Ela tem uma parte científica e outra parte é intuitiva, experiência e o teu feeling. Tudo isso eu acredito. Eu acho que tu tem que botar no jogo. Tem que fazer essa mistura, né? Mas o pior erro para mim é o erro da omissão, né? É o erro de não fazer nada. É o erro de decidir não fazer nada. Não é que tu não sabia que tinha que fazer. Agora tu sabe. Só que tu resolve não fazer nada, porque se acovarda para enfrentar o problema. E aí eu acho que depois tu constrói um ano ruim para ti. E aí tu acha que a indústria é ruim, tu acha que o mercado é ruim, que a concorrência é ruim, que os teus vendedores são ruins. Acho que aí a gente está construindo isso daí, né, Lucas? Então, esse é o peso do dono. O dono tem que tomar decisões audaciosas, corajosas, que dá um certo frio da barriga, porque então, se não acontecer isso aí, tu não está, talvez, dando o passo largo que tu poderia estar dando. Sim. Não é uma vida tranquila ser empreendedor, ser dono de negócio no Brasil, independente dos governos, mas tendo o governo instalado por séculos aqui, que não é tão favorável assim ao desenvolvimento econômico desses, onde o industrial, às vezes, ou o dono da empresa é visto como um cara que é falcatrua, que não paga imposto, que não sei o quê, que isso, aqui tem todo esse estereótipo de esperto, de malandro. E a mesma coisa, esses rótulos aí prejudicam o jogo. Então a gente tem que lutar para ser certo, né? E vencer sendo certo, né? Então esse que é o nosso jogo de dono aí. Saindo desse assunto, indo para o relacionamento ideal agora, indústria, distribuidor. Então imagina a indústria, os teus fornecedores, né? Tanto a Nutridane agora como todos os outros que tu teve, né? Ou que tu possa imaginar ter, na tua opinião, como é que seria esse relacionamento ideal entre fornecedores e distribuidores? Eu vejo o ideal um relacionamento transparente, honesto, relação de ganha-ganha, e onde todo mundo trabalha para o crescimento realmente do negócio de todos, né? Então, uma coisa justa, por exemplo, o exemplo que você falou, né? Ah, a indústria de um dia para o outro veio e cortou. Então, acho que tem que ter um alinhamento claro com todos e entender, pô, até esse ponto aqui a gente suporta, até isso aqui não faz sentido para nós, ter esses limites para todo mundo saber realmente se está trabalhando em prol do negócio, está trabalhando da maneira certa, entendeu? Então, acho que tem que ter a clareza nisso, né? Tem que ter as 4 linhas ali, tudo bem definida, para que não haja problema. Uhum. E essa clareza, ela não significa simplesmente ter um contrato, né? Não, não. Pode ser realmente uma conversa, um alinhamento. Eu acho que, enfim, eu acho que palavras é muito forte, né? Então, tendo realmente essa palavra, esse direcionamento, não necessariamente tem esse contrato. E tu entende que o que tu está fazendo realmente está dando resultado ou não. Uhum. Uhum. Hoje, independente das responsabilidades e tal, né? Eu me lembro de, talvez alguns anos atrás, esse assunto ter tido uma força maior e os distribuidores estarem preocupados em ter ou não ter contrato com, com marcas que estão representando. E aí eu entendia que o maior medo e da necessidade de ter o contrato era justamente isso de ter sido cortado e de um dia para o outro, enfim, um aviso prévio curto, coisa desse tipo, né? Mas eu fico pensando, será que é isso que resolveria? Será que é isso que resolve? Será que um contrato resolveria esse medo que ele tem? O que tu poderia botar lá? Ah, o cara. Não dá para botar assim, o cara não pode me tirar mais. Isso não vai existir, não vai ser aceito em lugar nenhum.
Também não pode botar assim, não é viável daqui a pouco, né? Tu tem que me avisar com 2 anos antes que tu tomou uma decisão dessa. Porque também não... Não faz Enfim, né? sentido. Esse relacionamento hoje, ele é... Quem te visita hoje geralmente é um cara de expansão, né? Às vezes pode ser seu dono. Tu deve receber visitas assim de outras marcas que querem abrir Sim. mercado e tal. E aí vem um coordenador da área, um supervisor, te faz algum projeto a partir dali, né? Tu vê que essa evolução nesse momento está melhorando, assim, tá ficando mais claro o que está se pretendendo, como é que vai se jogar, como é que é a negociação, está ficando mais entendido que qual é na nossa construção, ou é simplesmente assim, eu sou esse produtor, aqui estão meus produtos, você se beneficiaria dele, o nosso pedido mínimo é um caminhão, você tem que comprar um caminhão fechado, carga fechada, e aí você pode virar nosso distribuidor exclusivo nessa área aqui e tal. É mais assim, eu falar de mim como indústria ou eu falar de nós como máquina de expansão aqui? Como é que está sendo hoje essas abordagens? Hoje tá mudando, realmente. Hoje está indo mais para esse caminho eu acho que do negócio em si para todos, né? Ganha-ganha. Uhum. Mas tem outros negócios que sim, é só pedido mínimo e tá aqui o produto e se vira ou faz da maneira que você acha melhor. E não é por aí, né? Acho que o produto foi criado ou a marca foi desenvolvida de uma maneira que todo mundo tem que entender para poder posicionar. Enfim, e também vinha esse feedback da equipe ou do mercado para chegar para a fábrica para poder entender, estamos indo no caminho certo, não estamos. Então, todo mundo tem que estar em comunicação, todo mundo tem que estar entendendo do negócio para que avance. Então, não é Boa. simplesmente botar o produto na prateleira e ver se vai dar certo, né? Acho que não é mais por aí hoje. Aham. E tu acha mais fácil hoje, pensando nessa time dos sonhos, vou chamar assim, né? Esse futuro que tu quer criar. Vamos dizer que tu precise de mais vendedores, tu vai expandir a equipe, enfim. É mais fácil pegar um vendedor pronto da concorrência, um vendedor PET lá da concorrência X, ou pegar um vendedor do zero e formar ele? Então, ambos funcionam das duas maneiras. Tem que entender realmente o perfil da pessoa, porque tem que entender se vai alinhar com a cultura, se o vendedor é esforçado, tem uma postura, enfim. Mas ambas opções funcionariam. Boa, gostei da resposta. Acho que sim, uma seleção correta, né? Sim, Eu acho que é pelo potencial mesmo, né? Tu falou do perfil, mas é essa a palavra técnica, e eu chamo de potencial aqui, né? Mas é tu avaliar o que esta pessoa pode dar para mim, esse alinhamento que tu falou com a sim, cultura. Então, acho que é bem nítido aí, bem atual essa tua visão para montar time, né? sim. Hoje, tu falou que também essa gestão de pessoas, é como tu capacita o time e tudo mais, né? Tu costuma realizar treinamentos regulares com o time aí? Como é que funciona isso? O tipo que tu faz? Como é que é o treinar aí para a BM? Então, a gente tem treinamentos de 2 a 3 vezes por ano realmente sobre vendas ou sobre informações técnicas do produto. Eu ainda acho pouco, poderia ter mais, mas dificuldade das agendas, né? Eu vejo que tá na rede social ali tu posta umas fotos tal com umas reuniões. Não sei se tu Isso, começou a fazer ou tu sempre fazia, mas é a galera toda ali, umas 15 isso, pessoas, estava naquela imagem que eu lembro de uma mesa assim isso. retangular, vocês sentados ali. Nessas reuniões, tu usa algum tempo para fazer algum tipo de treinamento, de algum ensaio do que vai ser, da estratégia que a gente vai fazer? Então, nem todas a gente consegue por conta do tempo. Mas então a gente Uhum. sempre se reúne a cada 2 meses e nesse contraturno, nesse outro mês, a gente faz uma online para apresentar as campanhas. E durante essas reuniões presenciais a gente tenta integrar, mas às vezes não dá, esse treinamento, essa capacitação dos produtos com que a gente trabalha. Certo. E aí é tu que faz daí, Lucas, ou tem alguém que vem e faz? Quando é de vendas ou dos produtos, geralmente eu chamo alguém para me auxiliar. Uhum. Eu vejo que eu também tenho uma limitação nessa área comercial. Gosto muito, mas ainda tenho que muito evoluir. Uhum.
Então, tu tem uma reunião, vamos tentar montar uma pauta, assim, né, de reuniões. Tu tem uma reunião a cada 2 meses, presencial, que tu Isso, chama todo mundo, e tem uma reunião também a cada 2 meses, nessa isso, entre safra de uma reunião aí, tu faz uma reunião online que tu junta todo mundo. Então, pelo isso, menos, todo mês tem uma reunião com todos. Tu isso. chega a fazer uma outra coisa, faz convenção de vendas, coisas desse tipo? Convenção de vendas não, a gente só participa da convenção da Nutridane, então reúne todo o pessoal e vai lá. Ah, sim. E aí vai os Sobre, mas vendedores é juntos também ou não? isso, mas é focado na indústria ali, na marca. Sim. E essas reuniões de acompanhamento, talvez não seja tu que faz, né? Mas é que eu chamo de reunião um a um. É a reunião Uhum. aquela que tu está acompanhando o desempenho de um vendedor e tal. Tu incentiva na empresa BM a ser feitas essas reuniões, uma a uma, digital, ou no acompanhamento em campo, coisa desse tipo? Como é que funciona essa gestão tática da equipe aí? Sim, sim. Com certeza, eu acho que é fundamental, né, para fazer esse alinhamento tanto do representante quanto a empresa. Então, quem faz é o supervisor hoje em campo, ele sai com os representantes, vê os pontos fortes, pontos fracos, entende ali, passa também essa cultura um pouco da empresa. Em alguns casos, eu também participo que a gente entende que tem um potencial e algumas arestas ali que a gente precisa alinhar. Mas o, geralmente é o supervisor em campo, né? Diariamente. Uhum. Maravilha. É comum, não sei se isso acontece, é comum os vendedores pularem o supervisor e chegar para ti? Ó, Às vezes não. sim, por conta do tempo, né, no relacionamento, mas a gente entende que tem coisas que sim, pô, é meio urgente, é preciso, então, ok, vamos lá. Agora tem coisas ali que é o geral, e o supervisor também tem ferramentas para lidar com isso, né? Ele está muito mais antenado do que eu, por estar mais no campo, né? Eu, às vezes, fico muito no, na empresa que e dificulta alguns pontos. Uhum. E na tua, pegando esse vendedor, né, que está recebendo esse suporte de vocês, essa carga de treinamentos, essa carga de reuniões, enfim, né, de acompanhamento de campo, na tua opinião, não é pensar num vendedor, mas é pensar assim nos vendedores em geral. Pode pensar através da lente da tua equipe, assim, né? O que um Certo. vendedor desses deveria ter ou deveria aprender para que ele pudesse vender o dobro do que ele está vendendo hoje? Sim. Tanto coisa técnica quanto comportamental. Como é que seria um vendedor aprendendo a vender o dobro, na tua opinião? O que ele deveria Sim. aprender? Então, é um conjunto de fatores, né? Tem tantas técnicas hoje, mas o que eu entendo é ele tem que aprender mais a escutar, identificar as dores, as necessidades do cliente na ponta, conversar, escutar, porque hoje muito se fala, mas eu acho que parar para entender realmente, às vezes a gente está com tanta pressa no dia a dia e vai ficando para trás, e isso é fundamental hoje. E depois disso, né, entendendo realmente, ser ter autoridade para falar do nosso produto. Então, ele saber profundamente, realmente, posicionar o nosso produto, entender onde ele se classifica, porque a gente tem que ter o produto certo no lugar certo, né? Às vezes, o cliente busca uma coisa, a gente oferece outra, não vai dar match, não vai fechar ali o negócio, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para nós, porque também não vamos vender. Então, começa no escutar e vai desenvolvendo até ter autoridade realmente no produto que se vende, ou no mercado que atua, ou no segmento ali, né? Produto premium, vamos supor. E eu entendo realmente, pô, esse item faz sentido para você, esse não faz. Ser bem honesta nesse posicionamento. Uhum, uhum. Boa. E falando de indicadores de desempenho agora, faturamento é quase obrigatório, né? Porque tem meta, tem toda aquela coisa, tem um volume. Além do faturamento, assim, quais são os outros indicadores que tu costuma olhar como dono para ver se o negócio está bom? Certo. Eu acompanho a positivação do cliente, dos clientes por carteira de representante, e o mix de produtos vendidos por representante. O volume também, em tonelada, né, em peso, e o faturamento em real. Uhum, uhum.
Eles Creio têm que a gente meta. pode evoluir ainda nesses indicadores, mas hoje faz bastante sentido para nós. Sim. É, essas metas da turma hoje é meta em real, em quilos ou só em quilos? Como é que tu dá a meta para o vendedor? Eu dou em positivação de clientes em valor faturado. Positivação e valor faturado. Isso. Então, vamos dizer que o cara tem que fazer. É um percentual, 80% de positivação. Tipo, isso é a meta para todo mundo. É coisa desse tipo. Mais ou menos isso. Mais ou E menos aí isso. depois, e o faturamento em reais é diferente de cada área, porque cada área tem um potencial, então tu é 500, Isso. outro é 300, outro é 100, assim vai indo, de acordo É com o isso aí. potencial. É isso aí? É isso aí. E Beleza. atrelado à meta global da empresa, né? Então, a empresa tem uma visão, tem um percentual de crescimento e as coisas vão se encaixando em tudo isso, né? Aham, aham. E essa meta segmentada, por exemplo, por linha, não chegou a fazer ainda. Tipo assim, super prêmio tem que ter faturado tanto, Não, separado eu já assim. fiz uma vez, mas o pessoal não engajou muito bem, entendeu? Então, hoje a gente Aham. tentou simplificar para realmente ter esse engajamento, as coisas irem para frente. E ao decorrer a gente vai incrementando, mudando, acrescentando. Eu acho que tem que ter essa mudança, não pode ser soberano, né? Vamos fazer assim, assado, e o resto da vida está certo, porque não vai dar certo. Então tem que ter. Isso é evolução, né? Sim, sim. E tu costuma, como dono, ter alguma reunião financeira, assim, com o contador, para ver se o DRE deu resultado esse mês, não deu, deu lucro, deu quanto? Essa análise financeira do negócio, não de Sim, comercial agora. Tu costuma ver esses indicadores também? sim. Com o contador a gente faz anual e financeira a gente tem uma consultoria que nos ajuda. Então, mensalmente a gente está vendo isso e acompanhando e evoluindo também, né? Então, tem muitos pontos ali que a gente precisa que ver e, pô, precisamos melhorar, vamos puxar para isso, vamos puxar para aquilo. Para estar com a empresa mais realmente na mão, entender onde Boa. pode chegar, onde dá para investir. Enfim. Vocês são de fazer orçamento, Lucas, assim, agora, mês de, sei lá, outubro, vou fazer o orçamento para 2026. Tu costuma fazer esse tipo de jogo ou não é o jogo pro tamanho, assim, que precisa fazer? Como é que funciona isso? Até então, nunca foi feito. Mas Aham, para o planejamento estratégico do ano que vem e com o mapeamento que a gente está fazendo esse ano, a gente quer fazer. boa. Acho que como tu quer construir um cenário, né, de Sim, 2030, seria legal tu pegar o contador, enfim, a consultoria, e a equipe de vendas, que aí o plano de vendas, plano mestre de vendas ali, a meta dele, que obrigatoriamente tu vai ter que construir para ver o quanto tu vai sim, propor para as empresas que tu tem, ou então elas vão chegar com um número e vai ter que aceitar, né? Então é aquela coisa sim, às vezes a empresa vem com 10 e tu quer 20, tu vai ter que negociar mais e suporte deles para crescer mais do que eles querem. Às vezes o cara vem com 30, tu só pode 15, está no teu limite mesmo, não é a negociação, sim. tu vai ter que defender isso. Então, se preparar para esse momento, que sempre chega, né? No final do ano, não sei se a Notre Dame faz esse tipo de jogo, ela dá metas anuais para vocês ou não tem meta nenhuma? Como é que funciona? Tem metas. A gente tem uma visão um ano, mas não é uma meta fechada. Então a gente chega no número, pô, nosso alvo é isso. E a cada 3 meses a gente vai desenvolvendo a meta para crescer. E daí temos ali todo mês um objetivo, mas construído a cada 3 meses. Uhum, uhum. Boa, boa. E agora, para finalizar, Lucas, e já te agradecendo por bastante informação e transparência nas respostas aí, né? Se tu pudesse dar um conselho para outros donos de distribuidoras, com a tua experiência, tua visão de negócio, né? Qual seria esse conselho para que eles também dessem certo e vocês estivessem trocando conselhos aqui, né? Que conselho tu Certo? daria, botaria na mesa aí? Acho que não deixar de investir no negócio, né? Então, investir em conhecimento, investir financeiramente, estrutura, capacitação de pessoas, eu acho que sempre tem que estar indo para cima. Tem que estar inserido no negócio. Eu vejo que para entender melhor tem que estar pegando cada ponto, então um pouco da comercial, um pouco da logística, um pouco do financeiro, para mim, né, como CEO. E esses investimentos são essenciais para dar o crescimento e a competitividade para a empresa. Então, te coloca em outro patamar, né? Tem que entender as necessidades do pessoal, tem que entender as necessidades dos clientes e
com isso, tudo vai dar certo, né? Não é fácil, também não é uma fórmula ali, pô, faz isso que dá certo. A gente vai construindo. Mas é isso. Boa. Eu acho que é aquela construção de uma grande fogueira, né? É, Comecei pequeno um dia, com 2 palitinhos de fósforo ali, fiz um foguinho. Mas se eu não botasse mais lenha, eu nunca ia ter aquela grande fogueira que eu gostaria de ter um dia, né? Então eu sim, preciso estar aquecendo e mantendo essa chama, porque a tendência é que ela diminua. Se eu não sim, fizer nada, ela vai diminuir. Vai sim, entrar num sistema de acomodação e vai faltar oxigênio, vai faltar combustível, vai acabar apagando o fogo. E quando apaga o fogo, a gente já sabe qual é o cenário que acontece, né? Cenário de abandono, desespero, e o cliente sente isso, né? E acaba quebrando a confiança que vocês construíram e vocês acabam não sendo mais um parceiro confiável, deixa de comprar, e aí é aquela coisa que eu digo, né? A gente constrói um ano ruim, baseado em coisas que a gente deveria fazer. Tu falou sim, muito bem, né? De investir no negócio, ou seja, esse negócio ele é um monstro faminto. Uma distribuidora ela é um monstro faminto, ela precisa de comida e essa sim, comida aí ela é um fator de investimento, né? Investir na máquina para que ela consiga fluir, né? Penetrar mais no mercado, ser mais contundente, converter mais, né? Convencer mais, porque é uma disputa de discursos, né? Eu vou lá com o meu discurso. No mesmo dia foi outros 10 com discursos diferentes. Alguém uhum, venceu. Alguém venceu naquele ponto de vista. Se você não positivou, alguém positivou, porque esse cara não está com a parede livre lá para botar. Ninguém me convenceu desses 10 de hoje. Vou esperar para vir um outro e eu fico com a parede livre. Não vai ficar a parede livre. Vai ficar a parede cheia de alguma coisa. O que melhor sim. convenceu vai preencher a prateleira por um tempo ali. E assim vai indo. Então, espero que da nossa conversa também tenha sido um pouquinho útil nas colocações Opa, aí para nessa troca, para não ser só uma extração, né, e ser uma troca, uma conversa informal, como eu te falei, né? Tu me ensinou algumas coisas, eu tento deixar algumas coisas com contigo certeza, e a gente com mantém essa certeza. conversa aquecida. Nossa fogueira cresce dessa É maneira, né? isso aí. Então, eu te agradeço bastante, Lucas, pela essa participação aqui no nosso programa RV Entrevista, sendo um desses 27 representantes, eu não posso entrevistar todos os nossos alunos, amigos e parceiros, não posso entrevistar todos, porque vão passar de 27 com certeza, e a Uhum. gente tem um limite nesse nosso escopo, porque é 27 anos, 27 entrevistas, e a gente vai compor essa série especial. Acho que tu agrega muito no que tu colocou, é muito útil para quem quer ter uma distribuidora, quem está em dificuldades para uma distribuidora, quem quer olhar para um outro negócio e ter uma referência, um benchmark, tirar umas ideias, oxigenar a mente, né? Eu sou o dono de uma Sim, distribuidora, eu quero oxigenar. Tem 27 entrevistas aí para você dar uma oxigenada na mente e tomar decisões que vão aumentar a sua fogueira aí. Então, muito obrigado, Lucas. BM distribuidora Nutridânia aí com grandes planos para 2030, o mercado que se segure porque eles estão atropelando aí. Valeu, Lucas. é isso aí. Obrigado pelo reconhecimento e tamo junto.